noite. A gente queria agradecer de novo, tá bom? Quem está aqui hoje. Quem está aqui que estava ontem já? Olha só, pessoal, legal. Então, gostaria de agradecer a presença também, né, por vocês estarem aqui hoje. Hoje a atividade vai discutir mais a questão, né, entrar dentro dos temas dos cortes da educação, né? Então, ontem a gente discutiu um pouco de conjuntura nacional e a gente falou das contextualizações políticas internacionais também, para colocar, ter uma noção melhor e tirar dúvidas a respeito do capitalismo no mundo, né? Quais as implicações nos nossos cenários políticos e os exemplos que a gente tem de saídas pela esquerda tentando emergir agora. E falamos, né, contamos com participações que trouxeram aí suas visões de movimento, e mais para pensar como é que funciona esses cortes, o pagamento do Brasil da dívida externa, etc, etc, para pensar como é que isso se reflete nas políticas, né, na garantia de serviços internos aqui para nós, né, no âmbito federal mesmo. E aí hoje, né, criticamos a questão da parte da saúde, educação, e agora a gente vai afunilar um pouco o tema para dentro do viés da educação mesmo, né? Já fica o convite, vou fazer desde agora, para a atividade de amanhã, que vai falar da Unifesp em si. E nós temos participações de funcionários, o pessoal da Unifesp vai vir falar, trocar uma ideia com a gente, tá bom? Super importante a gente estar aberto a ouvir a visão deles agora, para entender como é que seria pensar ações e essas ações em conjunto com o pessoal terceirizado, né? Qual a visão deles? Eles também precisam de um espaço grande para conseguir se comunicar com nós, alunos, estudantes. E amanhã eles vêm para isso, então é super importante para participar amanhã também, tá bom? Já fica o convite, é esse mesmo horário. E aí a gente pensou o seguinte, a gente pensou em abrir, quem veio ontem a gente vai fazer da mesma forma, a gente vai abrir com as falas de abertura dos convidados. A gente vai ter 15 minutos, tá bom, gente? Cada um. Aí eu aviso quando estiver faltando 5 minutos, depois quando estiver faltando 1 minuto para acabar, para encerrar a fala, tá bom? E aí a gente faz inscrições de 4 minutos, tá bom? A gente vai abrir pra gente fazer a discussão, vocês perguntarem, aproveitar bastante que eles estão aqui para tirar dúvidas, tá bom? Pra gente se informar mais. E a Bruna vai fazendo as inscrições, né? Vai levantando a mão assim e ela vai anotando, tá bom? Então eu vou passar a palavra para Marceli e aí vocês vão assim, tá bom? Para a direita, para a esquerda, para a direita, é isso? Boa noite a todos e todas. Boa noite. Primeiramente para a TV. Já reclama esse negócio. Eu tenho 15 minutos, você me avisa com uns 5, depois 5, 10, tá bom. 13. Te avisa que estiver faltando 5, depois. Bom, primeiro sou eu, né? Eu sou Marceli, eu sou um trabalhador demitido da Sabesp, demitido no período da crise hídrica, de falta de água. O governo resolveu divulgar alguns dados que não eram verdadeiros. Eu trabalhava no departamento de engenharia, tenho 3 anos lá, a idade do meu pai de vocês aqui, até mais. Não é que seja velho, não. Aí eu contrapunho esses dados do governo, várias pesquisas fizeram, Ministério Público, a própria mídia, e aí descendo para cá e dizendo que o governo me perseguir, falaram que mandar embora no início de 2015. Eu acho até que eles têm razão, porque eu era muito incomodado, mas tinha muito saco, né? Bom, além disso, eu sou educador popular. Nós temos um cursinho pré-vestibular no Jardim Santanal, lá em São Miguel. Vários alunos lá que subiram a entrada, na USP, na Unifesp, outras faculdades. Eu faço parte daquela turminha lá que dá um apoio aí. Eu sou ativista também do movimento social. Eu sou também militante do PSOL, faço parte de uma corrente interna do PSOL chamada LSE, Internacional Socialismo e Revolução. Bom, deixa eu fazer aqui primeiro um apanhado histórico aí. Eu acho que até, não sei se os companheiros aqui vão fazer esse apanhado, mas eu vou fazer. Se eles for fazer, já vai. Se elas for fazer, já vai facilitar um pouco. Ou até, quem sabe, contar. Primeira coisa é o seguinte: até 1930, a gente tinha um modelo de economia que chamava economia liberal.
Essa economia liberal é o seguinte: os governos intervinham um pouco na economia. Quem intervinha na economia era quem? O setor privado, essencialmente. Esse modelo foi idealizado, vamos dizer assim, essencialmente por Adam Smith, que é aquele negócio de iniciativa privada toca as coisas, a lei da oferta e da procura é que vai reger as relações de preço, se tem ou não mercadoria. Esse modelo de sociedade é chamado de liberal, por quê? Porque o capital tem liberdade de atuar. Tem uns caras também que defendiam um modelo mais liberalizante ainda, foi chamado da escola austríaca. Vocês já ouviram falar, aquele cartazinho chamado, que diz assim, mais Mises, menos Marx, que é nas manifestações aí? Quem é esse Mises, por exemplo? Só para fazer essa Mises é um cara que pensava que a economia o governo tem que intervir na economia. Os agentes de mercado devem estabelecer o que é que vai colocar para a economia. O preço deve ser determinado pela lei da oferta e da procura. O valor do trabalho também. O empregado deveria negociar diretamente com o patrão. Sequer sindicato deveria existir, na visão desse cara. Também a assistência social também sequer deveria existir. Nessa época, por exemplo, não tinha aposentadoria. Muitos países não tinham aposentadoria. Aqui no Brasil, por exemplo, a primeira caixa de previdência veio aparecer em 1919. No início do século XX. Então essa é a visão, que não deveria ter assistência social, não deveria ter escola pública, tudo deveria ser privado, essa é a ideia. Então quem defende menos Marx e mais Mises, defende que o Estado não tenha, por exemplo, educação, que seja da iniciativa privada, que não tenha saúde pública, que não tenha geração de emprego pelo Estado, ou seja, que a gente volte a 150 anos atrás. Quem defende essa ideia achando que é coisa nova, está defendendo que a gente retorne na história 150 anos. Só para situar isso. Esse modelo de sociedade onde a economia é essencialmente voltada para as empresas fazem o que quer, e os trabalhadores fazem o que quer, mas ficam limitados a essas regras de mercado, esse tipo de economia entrou em crise em 1929. Mas, antes dela entrar em crise, ela causou uma grande guerra mundial, que foi por disputa de mercado, em 1914 e 1918. Essa Primeira Guerra Mundial, ela desencadeou a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, a disputa de mercado desencadearam duas grandes guerras mundiais. Certo? Deu para entender isso? Esse modelo entrou em crise em 1929, e aí apareceu um cara chamado John Keynes. Esse cara dizia o seguinte: não, o capitalismo ele funciona, mas o Estado tem que intervir na economia, o Estado tem que entrar regulando as coisas e entrando com grana também. O Estado tem que criar empregos, tem que controlar preços. No período keynesiano, o Estado controlava preço. Em muitos países tinha o estado de bem-estar social, que o Estado fornece, alguns locais ainda tem, fornece educação, saúde pública de qualidade, empregabilidade, né? Assistência social, aposentadoria. Ou seja, quem não pode trabalhar tem algum tipo de assistência do Estado. Esse modelo, chamado de keynesiano, ele foi vamos dizer assim, substituído por um outro modelo chamado neoliberal. Por que é neoliberal? Porque ele retorna ao período liberal antes de 1929. Esse modelo keynesiano, ele continua, ele prevalece até mais ou menos meados da década de 80, 1980, final da década de 80 por ali. Aí os regimes soviéticos, stalinistas da União Soviética caem, é o mundo de Berlim, e o capitalismo fica livre para ser um modelo de economia dominante, ou seja, o perigo do socialismo no mundo para as visões capitalistas acaba. E aí volta então aquele modelo que é chamado de liberal, ele retorna o nome de neoliberal. Então agora liberaliza toda a economia, e o que tem de estrutura que foi construída pelo Estado para garantir inclusive a sobrevivência do próprio capitalismo,
tem que ser privatizado. Tudo aquilo que foi construído com dinheiro público, todas as empresas construídas com dinheiro público, toda a estrutura produzida com dinheiro público, é então cedida de novo ao setor privado. Cedida de alguma forma. O próprio Estado aqui no Brasil, por exemplo, o Estado empresta dinheiro para a iniciativa privada comprar sua própria empresa. Aqui, na época do Fernando Henrique, não sei se vocês acompanharam isso, por exemplo, é um período que liberalizou bastante a economia. O Estado, que não tinha dinheiro, ele precisava de dinheiro, essa é a justificativa, o Estado emprestava dinheiro. Poxa, tem alguém me ligando aqui. O Estado emprestava dinheiro privado, que era o cara que ia entrar com a grana, comprar a empresa. É longo período aí para pagar. Bom, esse modelo neoliberal, ele é o seguinte, ele exige, por exemplo, ele coloca as economias dos países em disputa com economias de outros países do mundo. E como é que a educação entra nisso? Naquele modelo keynesiano, por exemplo, o Estado começa a investir na educação. Apesar de, aqui no Brasil, por exemplo, ser uma educação elitista, voltada, lá, quando a educação começa aqui no Brasil, começa essencialmente voltada para os rapazes, aí, pelos colégios religiosos e tal, e o superior essencialmente fora do país. Essa educação, ela continua no período keynesiano, mas foi no período, depois veio com o regime militar e tudo mais. Em 1968 teve a reforma do ensino, né, no Brasil. Porque em 1968, até aquele período, quem prestava o vestibular e conseguia mais de 50% estava classificado, estava habilitado para entrar na faculdade. Mas aí tinha o seguinte, não tinha faculdade para todo mundo. Então os estudantes exigiam faculdade pública. Então o que se achou de alternativa? Vamos colocar a culpa nesses estudantes. Se eles não conseguirem ficar entre os melhores, eles não entram na faculdade, mas a culpa não é nossa. E hoje a gente vê muito isso. Quando eu vou dar aula no cursinho pré-vestibular, eu pergunto, o que é que vocês estão fazendo aqui? Vim me preparar para entrar na faculdade. E aí esses estudantes se autoculpabilizam. Eles dizem que eu sou o culpado por não conseguir entrar na faculdade. A culpa não é mais do Estado por não entrar com escola pública de qualidade abrangente. A culpa é da pessoa, do indivíduo. Você pode, se tiver 10 vagas, se tiver 50 mil pessoas prestando, a culpa vai ser sempre sua por não ficar entre os 10. Essa alternativa foi achada pelos militares lá em 68, por isso teve, inclusive, um dos motivos de ter aquela revolta toda. Tá certo? Agora, no modelo liberal, o que entra? As empresas começam a achar, ter necessidade de ter mão de obra qualificada. O regime militar até tentou implementar isso com o ensino técnico, não poderia ter história, não poderia ter filosofia e tal. No modelo liberal, eles continuam com essa necessidade, eles precisam de mão de obra, não cabeça pensante, mão de obra. Mas eles precisam também que tenha pessoas que pensam alternativas de administração, e aí eles ficam naquele beco sem saída, porque para ter cabeça pensante, para ter gente que raciocina, precisa estudar filosofia também. Tá certo? Precisa estudar história, precisa saber o que está acontecendo no mundo. Eles aumentam o número de vagas, ou seja, há uma certa, vamos dizer assim, popularização da educação no Brasil, a partir aí da década de 80. No final da década de 80, nós tivemos a promulgação de uma nova Constituição, já saindo do período keynesiano. A Constituição ainda pegou esse modelo keynesiano que o Estado provinha parte da estrutura do Estado e também garantia a educação. Então, na Constituição Federal, tem lá claramente que a educação é a obrigação do Estado, dever do Estado, é direito de todos, dever do Estado, da família também, né? Mas dever do Estado. Com o tempo foi se entendendo o seguinte, olha, é dever do Estado, mas entra a complementariedade do setor privado. Então o setor privado, que era para entrar como complementar, esse setor privado hoje, dependendo do nível da educação, ele é não complementar, ele é o principal. No período Fernando Henrique, por exemplo, a educação superior no Brasil, ela explodiu no número de escolas privadas.
Para você ter ideia, em 1998, abriu no Brasil mais de 700 cursos de nível superior. Significou 2 cursos por dia no Brasil, praticamente. Cada dia havia 2 cursos de nível superior privado. Explodiu o ensino privado no Brasil. Bom, e aí veio Luiz Inácio. Já são 5 minutos? Falta sacanagem. Aí entrou Luiz Inácio. Luiz Inácio tinha, de um lado, umas demandas sociais, que dizia que nós queríamos educação para todos, de qualidade e abrangente. Tá certo? Muita gente queria estudar numa faculdade, por exemplo. Só que também tinha demanda do setor privado. O setor privado fala, Luiz Inácio, nós temos 43% de nossas salas de aula vazias. Luiz Inácio fala, calma, companheiro, resolve isso. E Luiz Inácio pega uma demanda que é nossa, que é a escola para todos, e cria o ProUni naquele momento. O ProUni era para quê? Para resolver o problema do aluno pobre, do estudante pobre? Não, para resolver o problema da empresa de educação que tinha salas de aulas vazias. Então o governo entrava com financiamento do setor privado, provendo vagas para o estudante de nível superior que não podia pagar. Com o mesmo dinheiro que o governo federal investiu aí no início nas escolas particulares, segundo o Andes, fez um estudo, o Andes é a Associação Nacional de Docentes de Ensino Superior, com o mesmo dinheiro seria possível criar 5 vezes mais vagas, com melhor qualidade, no setor público. Imagina, a Poli, por exemplo, fica fechada agora. Poderia abrir, contratar professor, funcionários, a estrutura já está toda lá. Né? Mas não, preferiu pagar para o setor privado. Bom, só que é o seguinte, nós estamos num período agora que o setor, que a economia entrou em crise, o modelo neoliberal está em crise de novo. Nós temos a maior crise migratória do mundo, maior crise migratória, acho que nunca teve tanto migrante, gente aí no mundo mudando de país, né? Morrendo. E nós estamos de novo com uma crise de superprodução. O capitalismo produz muita mercadoria, como lá em 1929, e a população não consegue comprar. Isso se chama crise de superprodução. A elite concentrou muita grana e o povo que eles queriam que consumisse não consegue consumir porque tem seus ganhos muito baixos. Bom, e aqui no Brasil, como no resto do mundo, está em crise. França em greve. A Inglaterra agora com esse problema todo de sair da União Europeia, tal, os estudantes ingleses na rua, no Chile na rua, né? E o que tem aqui? O que é que nós temos? Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Brasil a educação é gerida por quem? Pública, a educação pública, gerida por quem? Apesar de estar na mão do Estado, a educação pública, ela é gerida pelo setor privado. Vocês sabem quem é o ministro da Educação hoje? O tal do Mendonça Filho? Ele é filho de deputado e ele é administrador da empresa. Ele é do DEM, um partido essencialmente empresarial. Esse cara, ele vai administrar para quem? Para o setor público ou para o setor privado? Pergunto para vocês entenderem bem esse negócio. Se você tem uma pizzaria e ela tem uma pizzaria, vocês são concorrentes, você teria assim aquela confiança de viajar 6 meses e deixar sua pizzaria sendo administrada por ela? Pois é, o setor público, que é concorrente direto do setor privado, é administrado pelo setor privado. Adivinha se os caras vão administrar bem a escola pública? Se tiver educação pública de qualidade para todo mundo, o que é que acontece com a educação privada? Alguém vai estudar lá? Não vai. Mas não tem só isso. Nós estamos numa crise do neoliberalismo. Exige-se que privatize tudo, por essa lógica, inclusive. Acabar com o setor público para recorrer para o setor privado. Mas tem uma outra crise agora. Os estados, pelo crescimento da dívida pública, os estados estão endividados. E onde é que eles acham para cortar agora? Nos direitos sociais, na educação, na saúde. Corta no pagamento da dívida? Não. É a única coisa que mantém o nível de pagamento. É a dívida. Corta em todos os setores. Para quê?
quem? Para a dívida. Mas a gente deve para quem? Para os ETs? Não, tem cara que a gente deve. Não são seres de outro planeta. São caras que a gente deve. Então, há hoje uma orientação clara de redução dos serviços públicos em todos os níveis, não só a educação, todos os níveis. Redução do serviço público, privatização do Estado. A justificativa é porque não tem grana, mas tem muito dinheiro. Só de juros e serviços da dívida são pagos mais de 1 trilhão por ano. 45% de tudo aquilo que se arrecada no país é pago em juros e serviços da dívida, segundo aqui o jubileu da dívida, né? O pessoal que faz o levantamento da dívida. 45% é para pagar serviços e juros da dívida. E para a educação, ficou quanto no ano 2014? A educação ficou com 3,73% do orçamento da União. Claro que depois tem o orçamento do Estado, tem o orçamento do município, mas da União só 3,73%. Para que a gente tenha aqui um número finalístico, vamos dizer assim, na educação pública, na educação superior, a educação pública, segundo dados do próprio MEC, a educação pública superior está com 27% de todas as matrículas. Ou seja, 73% está com quem? O setor privado. O que eles querem? Reduzir esse número aqui. Jogar mais no setor privado. Quem quiser estudar, vai estudar, vai pagar. A gente continua pagando impostos embutidos nas mercadorias e esse dinheiro vai ser jogado para financiar a dívida essencialmente e nós não vamos ter retorno. Quando normalmente os empresários, através da Fiesp, defendem alguma ação do governo, eles defendem o quê? Aumento e melhoria dos serviços públicos ou redução de impostos? Redução de impostos. Por que eles fazem isso? Porque eles querem que o governo reduza o imposto, que continue pagando o serviço da dívida e juros da dívida, mas que corte aonde? Corte os serviços públicos. Corte educação, saúde. Eles querem segurança, segurança tem que manter. Tem que ter polícia para bater na gente. Isso eles querem. Eu nunca vi eles defender por cortar na área de segurança. Eles defendem cortar nos setores sociais, saúde, emprego, essas coisas não defendem. Agora nas outras não. Até a segurança eles até acham interessante, porque aí tem as empresas privadas que acham interessante ter violência, porque eles entram. Mas o Estado tem que ter uma força pública forte. Para quê? Toda vez que a gente vai para a rua, quem é que garante? Quem é que garante a segurança do Estado? A polícia está aí não é para garantir a segurança para nós, para garantir a segurança do Estado e da iniciativa privada. Se o trabalhador entrar em greve, é ele que apanha. Se o empresário passar 6 meses sem pagar nada para o trabalhador, ele não vai apanhar. Se ele pegar as máquinas dali e mudar, os trabalhadores entrar em greve, quem apanha é o trabalhador. A polícia tem nada. Porque ela é o Estado, ela é o braço armado do Estado. Certo? Então, isso aí não é pedido para reduzir. Então, essa aqui é a minha introdução que eu queria fazer. Acho que as companheiras aqui têm mais a contribuir. Beleza? É isso aí, valeu. Obrigado. Boa noite.